Ao vivo, Silmar César Miller. E os destaques desta terça-feira. Bom dia, Silmar. Otávio Sesc Júnior, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Maduro ameaçando a população na Venezuela, hein? Agora de boca aberta. Não quero choradeira depois. Também falando, olha, se a oposição vencer, vai ter banho de sangue. Será que isso é uma ameaça, Silmar? Que coisa, hein? E tem gente que não se manifesta sobre isso e acha que é normal um ditador como esse aqui na Venezuela, que deve uma grana preta para o Brasil. Uma grana preta, né? E está em véspera de perder essa eleição, já está saindo na frente fazendo ameaça. Ou seja, uma bela democracia que tem a Venezuela, né? Festejada aqui pelos nossos governantes como se fosse realmente uma democracia de verdade. É isso aí. Eu sou mais o Datenão que falou aí, eu quero uma série de coisas para ser candidato a prefeito. E se o Biden pode renunciar, por que eu não posso renunciar? Ô, Datenão, vamos batizar você de José Luiz Datena Biden. Pronto. Silmar, vamos aí para as nossas commodities agrícolas e economia. Tá vindo, dólar volta a subir. Deu um refresco ontem, volta a subir nessa terça-feira, 0,4%, R$ 5,59 a cotação da moeda americana. E o mercado de ações volta a cair, queda de 0,6% no índice Bovespa. Continuam as indefinições, houve certo alívio aí, inclusive com a questão fiscal aqui no Brasil, o governo recuou, resolveu fazer corte, só que não definiu onde é que vai cortar. Está tudo indefinido, acho que não vai sair essa semana as definições de corte. Qual o ministério que vai perder verba, qual o setor do ministério, ou seja, muita indefinição ainda, deixa todo mundo aqui pendurado no pincel enquanto isso não acontece. Lá fora, petróleo em queda, 0,8%, $81,70 o barril. Existe uma expectativa aí de uma trégua aí nessa questão da guerra lá no Oriente Médio, e isso está fazendo com que o petróleo mostre algum recuo nos últimos dias, é o que está acontecendo hoje novamente. Mercado de commodities agrícolas, soja volta a subir, subiu bem ontem, teve uma alta forte, 2 dias na Bolsa de Chicago, hoje sobe de novo, 0,8%, 0,9% agora os contratos mais próximos, milho também acompanha, 0,8%. O milho, saiu um relatório ontem do USDA, o Departamento de Agricultura americano, mostrando que as condições das lavouras americanas não estão muito boas, não. Só apenas 68% delas em boas condições. Tem algumas lavouras em condições muito ruins, cerca de 10% delas mostram condições muito ruins por conta de clima desfavorável. E tem previsão de clima quente e seco para os próximos dias. E é isso que está fazendo com que os preços da soja e do milho subam na Bolsa de Chicago desde ontem, porque isso pode trazer algum prejuízo à produtividade. Clima quente e seco nesse período que começa a floração das lavouras é muito complicado, sempre pode causar alguma perda, o mercado fica atento e o preço sobe, como defesa contra a eventual surpresa aqui com o tamanho da safra americana, que ia bem até agora. Na Bolsa de Nova York, predominância de quedas, cai o algodão, 2,1%, café arábica também, 1,5%, café robusto em Londres, referência para o nosso Conilon, também cai 1,1%, suco laranja também em queda, 0,9%, cacau idem, 1,3%, trigo no mercado da Futuro de Chicago também cai, 0,6%, e açúcar também com queda de 0,2%. Boi gordo aqui no nosso mercado futuro da B3 é estável nesse momento, sem alterações em relação ao fechamento de ontem, Tavinho. Pois é, vamos então a outros destaques nesta terça-feira. E a gente tem um que vem da Argentina, onde o setor agropecuário foi decisivo para o primeiro resultado positivo da economia do país após quase um ano de queda. A força dos touros e dos grãos gerou o primeiro dado positivo da economia em quase um ano. Em maio, a economia argentina cresceu 1,3% em relação ao mês de abril. A recessão, no entanto, continua. O Fundo Monetário Internacional ratificou que o produto interno bruto do país deve cair 3,5% neste ano. Não é fácil combater a letargia. O setor agropecuário da Argentina foi o único que registrou recuperação. Indústria, comércio, consumo em geral registram, porém, fortíssimas quedas. Mas, como também já nos disse o presidente da Sociedade Rural Argentina, Nicolás Spino, a inflação não é o único problema. O país conta hoje com várias cotações do dólar, que acabam prejudicando a economia e a vida do produtor. Terminar con la brecha cambiaria.
O presidente da Associação de Criadores da Raça Hereford diz que o setor acredita que as medidas de Milei darão resultados e declara que há entusiasmo entre os produtores. Estamos muy entusiasmados en este momento. Entusiasmo entre os produtores. O setor agropecuário argentino sempre foi forte, aí, tanto na pecuária de corte como na pecuária de leite, né? Que a Márcia, nossa correspondente, ela falou. A economia do agronegócio se recuperou com a força dos touros e dos grãos. É a agropecuária, é a bovinocultura de corte de leite que é forte, e a Argentina que é forte aí também, em trigo, em soja, e que passou por uns maus bocados aí no governo anterior, antes do Milei, por conta de medidas protecionistas e populistas do governo Kirchner, né? Que, na verdade, é um governo peronista, populista. Mas está indo bem, está se recuperando, Silmar. Sim, é verdade. Com a ajuda do clima também, né? Bom, só recuperando aqui o que aconteceu no passado recente, a agricultura argentina foi muito taxada pelo governo, sucessivo governo Kirchner, especialmente no governo da Cristina Kirchner, com impostos nas exportações. Isso roubou uma boa parte da renda dos produtores, mesmo nos anos de safras boas. Então, a Argentina teve um período longo aqui de maus resultados em termos de renda para os produtores argentinos, tanto na pecuária quanto na agricultura. E aí, para completar esse processo, acabou também com a seca histórica no ano passado, no início, na virada de 2022 para 2023, que derrubou também a produção de grãos. Foi um tombo violento, a produção caiu em mais da metade. Soja, milho, trigo, girassol, são produtos importantes do agro argentino, tudo com a queda violenta por conta de clima. E esse ano a situação se inverte, a agricultura está se recuperando, o governo está eliminando impostos na exportação progressivamente, então o produtor argentino hoje está bem animado. E aí ele está ajudando nessa recuperação argentina, tanto que é só o setor do agro que está mostrando esse resultado positivo aqui, contribuindo para o resultado positivo do PIB argentino, já que os outros setores ainda estão longe de mostrar recuperação. Então, é o agro argentino, a Argentina sempre foi forte nesse setor, como você bem mencionou, e volta, portanto, ao cenário internacional com muita força esse ano. Grandes exportações, isso gera divisas em dólar, e dólar que a Argentina mais precisa para se recuperar nesse momento, se tornando menos dependente de empréstimos internacionais. A economia está longe de se recuperar, mas realmente é um fôlego novo desse setor importante da economia argentina, que é o setor do agronegócio. É soja, é milho, é trigo, é girassol, pecuária bovina de corte, extremamente importante. A Argentina é grande exportadora de carne também. Então, tudo isso está ajudando nessa recuperação também. Uma boa notícia aí para os agricultores e os produtores de modo geral, né? Porque eles foram grandes financiadores e validadores da campanha do Milei e a eleição do Milei à presidência, mas tomaram uma sarrafada logo nos primeiros atos do Milei lá. Mas aí, de cá, a Milei, na verdade, tomou algumas atitudes que eram necessárias dentro da economia da Argentina e que doeu no bolso aí de muita gente. Mas, na verdade, é que a pindaíba que a Argentina estava, e para pindaíba, pior ainda, mais abaixo, no degrau de baixo, no subsolo, que caminhava com o governo Kirchner, tinha que tomar alguma atitude. Às vezes, a população reclama de algumas medidas duras tomadas por governos, mas às vezes elas são necessárias para que você tenha depois um outro momento, né, Silmar? Tem que apagar a luz da casa quando não dá para pagar a conta. Exatamente. Tem um longo caminho pela frente ainda, mas pelo menos nesse setor a Argentina se recupera e isso vai ajudar muito na recuperação da economia, porque a Argentina tem nesse setor do agronegócio um dos setores mais importantes da sua economia. A Argentina ainda é um país agrícola, digamos assim, muito mais do que o Brasil, por exemplo. O Brasil é um grande produtor agrícola também, mas tem uma economia bem mais diversificada. A economia argentina já foi mais diversificada, mas realmente nos últimos governos e com esse desastre econômico que permeia a economia argentina já há várias décadas, na verdade, vários setores industriais, sobretudo, foram destruídos, literalmente, né? Ou seja, são pouco competitivos hoje, não contribuem muito para exportações, por exemplo, para a geração de dólar, que é o que a Argentina mais precisa nesse momento. Então, o que está salvando realmente a economia argentina, e já fez isso no passado, é o setor do agronegócio. Tanto que sempre contribuiu para tapar buraco, né? Especialmente do governo Kirchner, com essas taxações que eram um corte na receita das exportações, uma parte ficava direto com o governo. Além dos impostos tradicionais, ou seja, as chamadas taxações
tarifárias lá nas exportações argentinas de todos os tipos de produtos agrícolas, especialmente no setor de grãos. Então, o produtor argentino, mesmo na crise lá, foi que sustentou a economia argentina e hoje volta a crescer e ainda sustenta melhor ainda com crescimento agora, não só com tapa-buraco. Ressaltar também a questão da logística, que muitas vezes as pessoas esquecem. O Brasil é um país de dimensões continentais e às vezes tem que tirar a soja lá do fim do mundo no Centro-Oeste para trazer aqui para Paranaguá ou Santos, via rodovia. E isso cria um custo Brasil enorme, coisa que a Argentina, por exemplo, tem aí os seus plantios à beira da hidrovia Rio Uruguai, Rio da Prata, o que torna a logística muito mais barata e fácil, né? Então, eles têm uma série de vantagens. Se estavam tropicando lá, era por conta mesmo de políticas erradas, porque eles podem dar de braçada em função dessas facilidades, né? Apesar de não ter uma dimensão continental como o nosso Brasil tem. A Argentina tem esse privilégio lá da hidrovia, principalmente, né? Rodovia Paraguai-Paraná, o Paraná que sai no Rio da Prata, é a grande via de escoamento da soja, do milho, dos grãos argentinos, do trigo também. Então, isso é um privilégio que eles têm e usam bem. E o Brasil, ao contrário, também tem o privilégio de grandes massas de água doce aqui, não usa pouco. Está começando agora a despertar para o transporte fluvial, assim como os Estados Unidos. É o transporte mais barato que existe, né? Ele demora um pouco mais, mas é super barato. Os americanos exploram muito isso também com a hidrovia dos rios Mississippi e Missouri, né? Atravessa todos os Estados Unidos, de cima a baixo, até os portos, né? Então, é um privilégio que eles têm e usam. E o Brasil tem e não usa pouco. E depende muito de rodovia. A rodovia é o transporte mais caro que existe. O Brasil, enquanto não sair disso, vai ser menos competitivo aqui em termos de custo de transporte. Isso, claro, é uma vantagem uma desvantagem que recai no bolso do produtor. É ele que paga a conta, né, dessa ineficiência nossa em termos de transporte. Ser que, por exemplo, nos Estados Unidos, as hidrovias Mississippi e Missouri funcionam desde a época da Guerra Civil Americana. Elas já eram efetivas e já trabalhavam. Em torno delas se formaram lá o cinturão do algodão, o cinturão do milho, né? Enfim, elas são realmente o meio de transporte que leva de um lado para o outro. Aqui no Brasil, o único sucesso que nós temos realmente consagrado é a hidrovia do Amazonas, né? Do Negro e Amazonas, mesmo porque a capital Manaus precisa ser abastecida e ela só tem uma ou duas rodovias que chegam até ali, mas não ligam de forma continental e quando ligam de forma precária, então a hidrovia funciona. Tudo para Manaus vai de barcaça, vai de barco. Podia aproveitar Tapajós, hidrovia Tapajós, aqui a própria hidrovia do Tietê, aqui que foi montada com eclusas, tem uma operação muito pequena ainda no escoamento da safra de grãos, Paraná. Enfim, tem que aproveitar essa vantagem. A Argentina tem uma vantagem também, assim como os Estados Unidos também, no uso maior de ferrovias, né? É o que o Brasil agora está começando a engatinhar, aliás, com muita obra parada, infelizmente, que é aquela ferrovia lá que ligaria o Mato Grosso ao Pará, aos portos do Pará, tudo parado, né? Ou seja, é outro tipo de deficiência que o Brasil tem. Então, fica muito concentrado em rodovia, que é o transporte mais caro que existe, e isso, claro, nos torna menos competitivos em relação aos nossos principais concorrentes, que são os Estados Unidos e a Argentina. Só para não perder o eixo e recuperar a memória daqueles que já esqueceram, porque é coisa de 3 anos para cá, essa ferrovia fundamental para o país, para o escoamento da safra de grãos do Centro-Oeste, está parada porque um parlamentar nanico de um partido nanico chamado PSOL fez um único pedido ao Supremo, onde um juiz o atendeu. Então, um parlamentar nanico de um partido nanico pede a um único juiz. E aí, vamos ver quando retomar a obra, alguém calcula aí o tamanho do prejuízo desses 3 anos, já 3 anos e meio, que tem dessa ferrovia parada, na verdade chamada de ferrogrão, né? que corre paralela a uma rodovia, que já cruza reservas indígenas. Rodovia tem que botar posto de gasolina, cria povoamentos, cria uma porção de coisas, vilas que depois podem virar cidades, etc, etc e tal. Ferrovia, o trem sai de um ponto,
e vai parar lá no outro. Você que já andou muito de trem lá no seu Rio Grande do Sul, quando ainda era criança lá, e eu também aqui no interior de São Paulo, quando tínhamos as ferrovias, sabemos bem disso. No máximo, para de cidade em cidade se tem passageiros, é um trem de passageiro. Agora, um trem de carga é destino final. Eu não entendo, viu? Tem hora que... Esse é o nosso Brasil das opções mal feitas, né? No passado, estamos pagando a conta hoje e vamos continuar pagando por um bom tempo ainda. Ouviram do Ipiranga e ouviram de muita gente aí, coisas que também não tinham que ouvir para não fazer o que tem, algumas coisas que foram feitas. Ok, Silmar, até amanhã, quarta-feira. Amanhã não estou por aqui. Amanhã vai estar o João ou vai estar o Pedro aqui. Provavelmente é o João. Amanhã estamos gravando lá mais um capítulo do nosso reality show Prato Brasil. Amanhã vamos gravar a região Nordeste. E teremos na sexta-feira agora, em exibição, pelo nosso Terra Viva e pelo Sabor e Arte, o segundo episódio que já foi gravado. O primeiro já foi apresentado, região Sudeste, o segundo é região Norte. Já está prontinho, terminando a edição, vai ao ar na sexta-feira aqui pelo Terra Viva e pelo Sabor e Arte. E amanhã, já gravamos na semana passada o Centro-Oeste, amanhã a gente grava a região Nordeste do Brasil. E assim vamos passeando pelo Brasil, pela culinária do Brasil. Culinária que, aliás, é feita com produtos que vêm do agronegócio. Ok, Silmar? Ok, Tavinho, boa tarde e até amanhã.